Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vamos Morar na Europa. Hoje vamos começar um conjunto de vídeos intitulado Como Ser um Bom Imigrante. O que eu preciso fazer para ser uma pessoa bem aceita em um país onde não é o meu? Além da rede SDP TV, estamos também com o nosso canal no YouTube. Inscrevendo-se no nosso canal e ativando o sininho, o YouTube passa a te avisar todas as vezes que colocarmos o nosso conteúdo no nosso canal. E não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso é muito importante para que possamos identificar se estamos entregando um material de qualidade. Eu sou Gelson Oliveira, brasileiro, advogado, em processo de mudança para a Europa e criei o canal Vamos Morar na Europa. Eu sou Juan Tem Brito, brasileiro, advogado, em projeto de transição e mudança para Portugal e faço parte do canal Vamos Morar na Europa. E aí, doutor Juan, o que o senhor acha que devemos fazer para sermos um bom imigrante na Europa? Bom, doutor, eu acredito que devemos gastar muito dinheiro, devemos fazer muitas compras. Em parte, sim, né? Afinal, o que os países buscam com a abertura de suas fronteiras para os turistas é que eles gastem os seus euros, né, no caso da Europa, lá e sempre retornem. Agora, existe algo além disso, como, antes do seu embarque, veja se todos os seus documentos necessários para a viagem estão em ordem. Quais são esses documentos? O principal de todos, né, é o passaporte. Sem o passaporte, você não se locomove em lugar nenhum, né, da Europa. Na América do Sul você consegue, né? Mas na Europa, sem o passaporte, você não se locomove. Outro ponto que a gente precisa estar resolvido é o seguro de vida, né? Um seguro viagem internacional. E aí você tem que observar a exigência de cada país. Tem país que exige 30 mil euros, tem país que exige 40 mil euros, tem país que exige 50 mil euros. Então a gente tem que observar a exigência de cada país. Outro ponto é, se você for turista, você precisa ir com a sua passagem de ida e volta. Se você for com a sua passagem só de ida, você pode ser barrada na fiscal da fronteira. Para turista, você tem 90 dias. 90 dias, não são então 3 meses. São 90 dias, né? Então, durante esses 90 dias, você está legalizado. Agora, durante esses 90 dias, você precisa ter a sua passagem de retorno. Se você não tiver essa passagem de retorno, você pode ser barrado na imigração. Outro ponto fundamental: reserva no hotel ou então uma carta convite. O que a imigração quer saber? Onde você vai ficar? Se você vai ficar no hotel, você vai apresentar a reserva, eles vão verificar, o hotel vai informar depois para a imigração. Se você for ficar na casa de um amigo, de um parente, sem problema nenhum. Agora você vai ter que ter a carta reconhecida, autenticada por aquela pessoa que vai te dar residência, né? Vai te dar guarita, né? Então, são documentos essenciais para quem vai fazer turismo na Europa. Depois nós vamos verificar os documentos para quem vai a trabalho ou para morar. Bom, o senhor falou que precisamos de uma reserva em dinheiro para apresentar, que isso irá indicar que estamos indo consumir, certo? Então, é
necessário que eu leve dinheiro em espécie? Eu preciso ter dinheiro no banco? Qual a forma que eu devo levar esse dinheiro? Boa pergunta. Quando eu estava indo para a Turquia, eu fui parado na imigração da Etiópia e me perguntaram se eu tinha dinheiro em espécie. Aí eu disse que tinha, eu tinha uma quantidade pequena. Aí ele pediu para que eu mostrasse, né? Não tem nada em lugar nenhum escrito que isso é necessário, que isso é uma exigência. Mas possa ser que o fiscal, né, o agente, resolva perguntar, mas nenhum lugar no mundo, né, tem escrito essa exigência. Então, além do dinheiro em espécie, você tem que levar o cartão de crédito internacional e avisar, né? Um aviso, já peça ao banco, quando você estiver no Brasil, o desbloqueio. Porque o seu cartão internacional, ele fica bloqueado para uso internacional. Então, se você vai viajar, você tem que ligar para o seu banco e pedir para que eles desbloqueiem. Aí o banco vai perguntar o período, vai perguntar para onde você vai, e aí o seu cartão vai estar desbloqueado, né? Fora isso, tem um cartão de débito também. Tem alguns bancos que já oferecem esse cartão de débito internacional, né? A última vez que eu fui mesmo, o meu banco já me ofereceu esse serviço, né? Então eu fazia a compra lá em débito e era debitar de minha conta sem essas taxas adicionais, né? Então, dinheiro em espécie também pode ser uma exigência. Já está interessado demais. Explica pra gente como é que vai funcionar, nesse caso, um visto de trabalho ou um visto de residência. Olha, cada país tem a sua metodologia, cada país tem a sua exigência e cada país tem o seu tipo de visto, né? Tem visto de estudante, tem visto de residência, tem visto de trabalho, tem visto de aposentado, tem visto para tratamento de saúde, né? Tem visto para religiosos. Então, são uma infinidade de visto. Então, quando a pessoa decidir qual país que ela vai, ela precisa buscar as informações necessárias no consulado do país onde ela vai. Então, digamos que ela vá para França. Eu sempre cito a França. Exemplo da França. Ele é apaixonado pela França. Então, você tem que entrar na internet e verificar qual é o consulado mais próximo de sua casa, né? Da sua residência. Aí vai, pega todos os documentos necessários e dá entrada, né? Geralmente o processo da França dura em média em torno de 2 a 3 meses, né, para você ter o retorno. Então, cada país é uma exigência diferente, né? Então, você tem que ou se cercar de profissionais competentes que conheçam, né, ou então meter as caras, né, ler, buscar as informações, e aí você não vai ter problema. Saindo o visto, você pode viajar. E aí já não tem mais aquela exigência da passagem de volta. Agora tem a exigência do seguro viagem internacional, que pode ser também um seguro oferecido pela Previdência, né? Depois a gente pode falar disso mais tarde. Bom, uma das maiores preocupações, além dessas formalidades, eu acredito que seja a comunicação. Digamos que um brasileiro que tenha um inglês arranhado, que vá viajar para passear na Europa, ele irá se sair na comunicação muito bem com os europeus? Somente com um básico do inglês? Sim. Principalmente em Portugal. Você acredita que agora em dezembro, quando eu estive lá em Portugal, no hotel onde eu estava, ninguém falava português? Ninguém falava português? O que eu já imaginava que com o português eu sairia muito bem lá na comunicação. Ninguém falava português. Aí tinha uma recepcionista que ela ficava no turno da meia-noite, que ela falava Português. As outras ninguém falava. Então
Então ali você teria que se virar com o inglês. Agora tem outro ponto. Na França. Na França você vai ter problema com o inglês. Porque francês não gosta de falar o inglês. Então, se eu sou brasileiro e tenho o português e o inglês ali alinhado, e penso em ir para a França, eu tenho que me preocupar também em adquirir conhecimento no francês. No francês. Porque caso contrário, eu não vou conversar com ninguém. Porque o francês, quando você não conhece, ele é muito rígido, ele é muito duro, ele é muito grosso, né? Mas é uma forma de expressar, né? Então, se você sabe o francês, o básico do francês, se você demonstrar para ele que você tem interesse em aprender a língua, você já ganhou o cara, né? Então, o interessante é você saber falar o francês se você vai para a França. Então, na Europa, a gente tem a França, a gente tem a Bélgica, a gente tem Luxemburgo, a gente tem a Suíça, né? E tem outros países que falam o francês. Então, não é predominância do inglês. Na Espanha fala o espanhol. Em Portugal fala o português. Né? Então, são poucos países, né, que têm a língua oficial o inglês. Fora a Inglaterra, né? Mas você tem que ter essa preocupação também com o idioma. E se for para Portugal e for ficar em um hotel, a depender do hotel você vai ter problema. Então, é bom se preparar quanto à sua comunicação. É muito importante. Comunicação move o mundo. Então, é uma preocupação que deve ter, né? E aí eu conto uma experiência própria. Quando eu decidi ir para a França, eu comecei a fazer o curso, isso em abril do ano passado. E aí, todo dia tendo aula, a professora elogiando, eu lendo, assistindo filme, entendendo algumas coisas, outras coisas não entendia nada. Aí eu disse, olha, eu vou fazer uma imersão em francês. Vou lá passar um mês na França para ver como que é que funciona. Cheguei no aeroporto, Charles de Gaulle. Rapaz, o maior aeroporto do mundo, né? Eu já tinha tido uma experiência lá, né? Eu saí da aeronave e fui no banheiro. Quando eu voltei, o fluxo de saída já tinha terminado. Me perdi, passei não sei quantas horas lá. Sem saber, porque as placas não indicam, as pessoas não informam. Aí, depois de muito sacrifício, um casal de brasileiros também perdido. Tava saindo, aí a moça da imigração perguntou, vem cá, é a mesma situação sua? Eu disse, é. Aí ela carimbou, né? E pronto, né? Então, aí eu não tive problemas dessa segunda vez, né? No aeroporto. Cheguei, não peguei mais o Uber e nem um táxi, né? Peguei já o ônibus, porque eu sabia que tinha um ônibus que saía de lá e deixava você no centro da cidade. Excelente. Aí peguei, aí eu disse, quando eu chegar lá, eu pego o Uber até o hotel. Rapaz, peguei o Uber e não levou 5 minutos. E olha que e ainda pegamos engarrafamento. Nossa! Fosse andando. Se fosse andando, eu acho que chegava mais rápido. Né? E mais econômico. Mas o importante é o conhecimento, né? Quando você já sabia do ônibus, que você iria descer no centro, mas a partir dali você não conhecia a distância até o hotel. Então, todo o conhecimento, né, anterior, antecipadamente, livra a gente dessas ciladas. Continue com sua experiência, porque todas as pessoas que tiverem, né, com o seu caminho já interessadas, já estão aproveitando essa vivência prática. O senhor sofreu para que eles não sofram. Continue. Agora, o grande problema foi chegando na recepção do hotel. Rapaz, eu falava, a recepcionista não me entendia. Ela falava muito rápido,
eu não entendia. Aí eu disse, poxa. Aí eu lembrei que eu tinha impresso a minha reserva. Aí peguei e apresentei para ela. Aí ela... Aí a gente resolveu tudo, né? Me deu a chave do quarto. Aí eu já, para demonstrar a ela que eu também, né, falava alguma coisa. Você conseguiria se comunicar? Eu jorrei Messi. Arranhou o francês. Jorrei Messi. Aí ela, Messi. Né? A partir daí estabeleceu um elo de comunicação. Mas aí eu disse, poxa, alguma coisa de errada. Eu falo, as pessoas não entendem, as pessoas falam, eu não entendo. Aí falei com algumas pessoas, aí as pessoas dizem, olha, faz o seguinte, frases curtas, 2, 3, 4 palavras, as pessoas vão te entender. Se você não entender, você pede para ele, por favor, para repetir ou então para falar devagar, e aí você vai conseguir. Aí, a partir da segunda semana, lá, é que eu já comecei a... Ficar um pouco mais à vontade com a comunicação. Já chegava na padaria, já brincava, né? Já chegava no restaurante. Fui no restaurante de comida árabe. Na França. Na França, né? E aí, foi uma zona, né? Foi uma tragédia. Porque pensando em ir para um restaurante tradicional, não, vou para um árabe. Bom, que o senhor é apaixonado pela França, já está cristalino no nosso entendimento. O que te levou a gostar tanto da França? Foi a linguagem? Foi a cultura? Foi o conjunto, né? O clima na França é um clima diferente. Você, na França, eu não sei o que acontece. Eu sei que quando eu cheguei na França, eu senti algo diferente. Algo diferente aconteceu. Foi amor à primeira vista. Aí eu fui conhecendo os monumentos, né? Conhecendo, me encantei pelo Palácio de Versalhes. É uma obra de outro mundo. Eu não tinha noção do que era uma obra faraônica, né? Então, e aí você vê a torre, você vê o museu, você vê várias coisas, e aí você começa a criar, né, esse sentimento e diz, olha, não, eu acho que meus últimos dias eu vou fazer de tudo para que seja aqui. Além disso, tem essa questão da linguagem. A linguagem, o francês, ele te deixa mais educado. Eu percebo isso aqui no Brasil. A gente começa um diálogo, né? Muitas vezes a gente nem dá bom dia, como é que vai, a gente não dá um muito obrigado. Lá você não começa uma conversa sem dizer bonjour, monsieur. Sem uma saudação, né? Sem um cumprimento. Bonjour, madame. Né? Então, sempre quando você termina a conversa, você agradece, né? Você está, s'il vous plaît, né? Agradecendo. Então, são coisas que fazem com que o ser humano se torne melhor. E eu acho que o francês causa isso, né? Então, eu acho que esse conjunto, né, fez com que eu gostasse e escolhesse a França para passar meus últimos dias. Excelente. Bom, já falamos que é necessário conhecer muito sobre o país ao qual você vai, né? Buscar sempre pesquisar quais os costumes, clima. E nesse modo, pensando nisso, o que eu devo levar na bagagem? Aqui em Salvador, eu acredito que eu tenha 3 sungas, 2 bermudas, 3 camisetas, e isso para mim é o suficiente. Se eu vou para um país na Europa, qual será a minha bagagem? Eu devo levar roupa suficiente de frio? Eu devo levar muitas calças, muitos casacos, né? Como eu faço para limpar essas roupas lá fora, já que se eu vou a turismo, eu tenho 90 dias para passar lá?
Então, eu levo pouca roupa, compro roupa lá. O que é que o senhor indica para quem já está pronto para viajar? Quando eu viajo, eu vou com a minha mala de mão e uma mochila, né? Levo 2 ou 3 calças, 4, 5, 6 camisas, um tênis confortável e pronto, cueca, meia, essas coisas. Lá na Europa é muito fácil, cada esquina tem uma lavanderia. Self-service, você vai lá, você coloca a fichinha, faz o pagamento, já sai com a roupa seca, quentinha, se você quiser você já usa, né? Então não há necessidade de você levar esse mundaréu de roupa. Não precisa levar 2, 3, 4, 5 malas, 10 sapatos, 5 calças. Então eu posso ir com o básico, que lá eu vou ter como estar sempre fazendo a manutenção de limpeza, né? E repondo. Outra coisa muito importante, roupa de frio. A roupa de frio que faz efeito aqui em Salvador não faz efeito nenhum na Europa. Né? Porque aqui nós temos 3 climas: verão, inverno, verão e verão de novo. Em dezembro, agora lá na França, eu peguei 0 grau, nevando. Minha roupa de frio, ok, né? Tá aí, guardada. Eu fui passar 3 dias na Suíça. Aí eu olhei a previsão de tempo lá na Suíça, 3 graus. Eu disse, então tá tranquilo, isso aqui tá 0, lá tá 3, mas 3 com a sensação de menos 3. Vento muito frio. A roupa que eu tinha não dava conta, né? Então tive que sair correndo, né, para buscar uma roupa mais aconchegante para que eu conseguisse sobreviver esses 3 dias. Mas o frio foi tão grande que com 2 dias eu comprei minha passagem de trem e estava voltando. Né? Então, não há necessidade de você levar essa quantidade de bagagem. Lembra o que aconteceu agora com aquelas brasileiras na Alemanha? Né? Então, a gente pode resolver. Ela ia para uma viagem de turismo. Né? É o necessário que 3, 4 roupas. Você tem condições de vestir uma blusa diferente, botar um cachecol, fazer isso e aquilo, e muda o look totalmente, né? Então, acho que falta uma certa criatividade em relação a isso. Eu vou sempre tranquilo, sempre tive esse cuidado, né? Sempre com a minha bagagem de mão e com minha mochila. A mochila vai vazia, né? Aí volta, geralmente volta cheia. Você vai precisar comprar lá, então você compra. Agora, vamos maneirar, vamos ser leve, né? Não só leve de espírito, mas leve, né, na bagagem. Leve também na bagagem. Porque nada pior do que você fazer uma viagem com espírito pesado. Verdade. Né? Então, essa questão da leveza, não só na mala, mas vá preparado para pegar uma fila de 1 hora, né? Para o voo atrasar, para a comida, né? O serviço de bordo não funcionar, né? Ou se funcionar for eficiente. Vá leve, vá leve. Isso é que é ser um bom turista, um bom imigrante. Excelente. Eu acredito que tiramos grande parte das dúvidas dos nossos telespectadores do canal. Eu espero, né? Bom, com relação à dúvida de como ser um bom imigrante, eu acredito que já descarregamos diversas, né, situações práticas e vivência positivas e negativas que impactarão na vida dos brasileiros que tendem a ir para a Europa. Então, no próximo domingo, voltaremos com a continuação do tema desse vídeo, que é como ser um bom imigrante. E não resta mais nada, até agora, a não ser convidar-nos, né? Vamos morar na Europa?
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Fiquem com Deus, uma boa semana e vamos para a Europa? Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.